Dando sequência, o exercício número 8, nós deveríamos assinalar as frases que estão destacadas os complementos nominais. Quais as frases você assinalou, Júlia? Professora, o meu exercício está diferente do Tá que você está diferente? fazendo. Quais as alternativas você assinalou, Ana Clara? Quais você assinalou, Sayuri? Professora, não sei se está certo, mas eu coloquei a B e a D. Falta mais uma. A E? Aê, muito bem. A, B, D, E. Alguma dúvida neste exercício? Todas. Quem disse todas? Professora, eu não entendi porque foram essas alternativas. Você não entendeu porque foram essas alternativas, Sofia? Então, vejam só. Eu quero que vocês, né, no caso, a proposta era assinalar as que possuem complemento nominal. Então, eu não posso esquecer que complemento nominal é a que está complementando um nome, não um verbo. Na letra A, João estava alheio. O aos acontecimentos é um complemento de alheio. Tá? Na próxima, uma orientação aos alunos era necessária. O aos alunos é complemento de orientação. Na letra C, por que não é a C? O pronunciamento do presidente foi ouvido por milhares de cidadãos. Pronunciamento vem de pronunciar. Tá? A letra D, o respeito às leis é fundamental para a garantia dos direitos de todos. As leis complementando o respeito, a característica. Fiquei contente, característica, com o resultado. O apoio de apoiar do professor foi fundamental. Entendeu agora? Sofia? Menos a F. O apoio não é nome? Não estou entendendo, Sofia. Eu não entendi porque eu entendi todas as outras, agora que você falou devagar, mas eu não entendi o apoio. Qual a alternativa? F. A F. O apoio do professor foi fundamental. O apoiar dele foi fundamental. Acho que eu não entendi. Veio no sentido do verbo, ó. O apoio do professor. Tá? Tá. Alguma outra pergunta? Não, professora. Certeza? Absoluta. Então, tá bem. Então, agora, dando sequência à página 30. Quem pode ler para mim, por gentileza? Posso ler, Por favor. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Orações subordinadas substantivas mantêm uma relação de dependência sintática da oração principal. As orações subordinadas substantivas podem funcionar entre outras funções como sujeito, predicativo ou complemento nominal da oração principal. Observação. Geralmente vêm introduzidas pela conjunção integrante que.
As orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais, exercem a função de complemento nominal em uma frase. Ok, só um pouquinho, Sayone. Então, Ok. vocês observem aí que nós continuaremos falando de complemento nominal, tá? Então, ai, professora, por quê? Porque a sequência do complemento nominal são as orações subordinadas. Completivas nominais, olha lá. Também está falando do complemento nominal, tá bem? Então, vamos lá. Então, oração subordinada substantiva. Então, a oração subordinada, vocês não podem se esquecer que uma depende da outra, ou uma tem o sentido sozinho. O que é uma oração subordinada mesmo? Quem se recorda? Que uma frase depende da outra para formar sentido. A oração. Depende da outra oração para formar um sentido. Tudo bem, então vejam só, eu não posso esquecer disso. Uma possui o sentido de que tem a função sintática de eu tenho lá a oração principal e a que pede complemento. Ela por si só, ela não tem sentido. Ela tem a dependência, ela exige da outra para ela ter o sentido completo. Lembraram disso? Lembraram, né? Então, vamos lá. Então, a oração subordinada substantiva mantém uma relação de dependência sintática da oração principal. Então, ou seja, a oração substantiva, ela depende da principal para ela ter um sentido completo. As orações subordinadas substantivas podem funcionar entre outras funções como sujeito, predicativo ou complemento nominal da oração principal. Exemplo. Vamos lá. Você é contrário a que eles tomem essa decisão. Qual é a primeira oração? Você é contrário. Por que eu sei que essa daí é a minha primeira oração? Porque tem o verbo. Para eu ter aí, no caso, duas orações, eu preciso de ter um período composto. Lembram disso? No caso, você é contrário a uma oração. A que eles tomem essa decisão é outra oração. Como eu sei que é uma oração e a outra e através do que elas foram ligadas? Eu não posso esquecer que o que liga orações são conjunções, né? Neste caso, a que é a conjunção que ligou uma oração à outra, tá? Não posso esquecer que o que liga orações são conjunções, certo? E aí, eu tenho lá as orações subordinadas substantivas, completivas nominais, exercem a função de complemento nominal em uma frase. Olha o exemplo. Por que eu sei, professora, que é completiva nominal? Vejam só, você é contrário. Contrário a quê? A que eles tomem essa decisão. Contrário é o verbo. Contrário é verbo? Não. O que é verbo é. Neste caso é. Então, a que eles tomem decisão está complementando o sentido de que palavra, de que termo? Do contrário. Contrário é um nome, não é um verbo. Então, eu tenho um complemento de nomes. Se eu tenho complementos de um nome, ela é oração subordinada substantiva completiva nominal. Tá? Por que então que é completiva nominal? Porque completou o sentido de um nome e não o sentido de um verbo. Ok? Perguntas?
Não? Então, tá bom. Observação. Leia para nós, por gentileza, Larissa. As orações subordinadas substantivas completivas nominais exercem a função de complemento Então, a nominal em... professora pediu aí o último quadro da página 30. Ah, tá. A oração subordinada substantiva completiva nominal combate o sentido de nomes incompletos, ou seja, adjetivos ou substantivos de significação incompleta, como em "Você tem certeza de que essa é a melhor decisão?" Nesse caso, o substantivo certeza precisa de complemento. Certeza de que? Outro exemplo. Sou favorável a que você resolva o problema rapidamente. Nesse caso, o adjetivo favorável precisa de complemento. Favorável a quê? Então, vejam só, foi o que a professora havia dito a vocês anteriormente. Você tem certeza. Certeza de quê? Né? De que essa é a melhor decisão. Vejam só, certeza não é o verbo. Então, se foi a palavra certeza que recebeu um complemento, é o complemento nominal. O outro caso, sou favorável a que você resolva o problema rapidamente. Sou favorável a quê? A que você resolva. Então, vejam só, quem pediu o complemento foi favorável, não foi o sou, né? Porque o verbo sou. Favorável é um adjetivo. Foi a palavrinha favorável que necessitou de um complemento. Quando for um elemento que não seja o verbo, seja o adjetivo, um nome, um substantivo, no caso, que pedir um complemento, eu tenho as completivas nominais. Ok? Perguntas? Resumindo, Larissa. Resumindo, página 31. Tá. Resumindo, a estrutura básica de períodos compostos com oração subordinada substantiva complementiva nominal é sujeito mais verbo mais nome incompleto mais oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, vejam só. Então, a estrutura é um sujeito, é um verbo, é um nome incompleto, mais o complemento que nós chamamos de oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? Mais dois casos. Todos estavam certos de que os garotos retornariam. Todos. Sujeito. Estavam verbo. Certos adjetivo. Certos de quê? De que todos os garotos retornariam. Vejam só, o complemento, a pergunta, eu fiz através do adjetivo, tá? O outro exemplo, todos tinham certeza de que os garotos retornariam. Todos tinham certeza de quê? De que todos os garotos retornariam, tá? Então, aí eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Perguntas? Perguntas referente a esta oração? Por Não, enquanto, para mim tá de boas. Por enquanto eu tô entendendo. Ok, então. Então, vamos lá. O que é uma oração desenvolvida e a oração reduzida? Certo? As orações subordinadas substantivas completivas nominais podem apresentar-se de duas formas: as desenvolvidas e as reduzidas. Leia para mim, Richard. Professora Luísa está pedindo para a senhora aceitar ela. Já foi aceita. Está aqui lendo que ela está para entrar, faz tempo já.
Por favor. Richard, desenvolvida. Leia para mim. Você é contrário a que peçamos isenção de imposto à prefeitura. Pode ler de baixo também? Sim. Não, embaixo dessa frase. De oração subordinada substantivo. Desenvolvida e só embaixo não precisa ler, que é onde eu explicarei. Tá. Reduzida. Você é contrário a pedirmos isenção de imposto à prefeitura. Perceba que a oração reduzida está... sem ler isso, né? Pode ler. Perceba. Perceba que a oração reduzida está sem a conjunção integrante o quê? E que o verbo está no infinitivo. Outros exemplos. Desenvolvida. Só um pouquinho. Pode ler? Não, só um pouquinho. Tá. Vamos lá, então. Então, nós temos os dois casos quando for a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ou ela é desenvolvida ou ela é reduzida. Quando ela for desenvolvida, eu tenho todos os elementos, tá? Oração principal e a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. No entanto, a oração subordinada substantiva, na desenvolvida, ela terá todos os elementos. Eu tenho a conjunção e o meu verbo está desenvolvido, conjugado. E na reduzida, eu tenho o meu verbo no infinitivo e não tenho a conjunção integrante. Olha os dois exemplos que o Richard leu. Na primeira, você é contrário a que peçamos isenção de imposto à prefeitura? Vejam só, a que, o que é minha conjunção, e peçamos é o meu verbo. O meu verbo está conjugado, tá? O segundo item, que são as reduzidas. Você é contrário a pedirmos isenção de imposto à prefeitura? Veja só, eu tenho aqui a falta da minha conjunção que. Vocês observaram que no primeiro item eu tinha conjunção e nesse segundo item eu não tenho. Então, por isso que é a diferença do desenvolvido e da reduzida, tá? Outro exemplo. Eu tenho desenvolvida, tive a impressão de que estava voando. A reduzida, tive a impressão de estar voando. Olha só, na primeira eu tive o que como conjunção e o verbo estava conjugado. No segundo item, na reduzida, eu tenho o de, mas eu não tenho a conjunção integrante que e o verbo estar na sua forma infinitiva, tá? Então, olha só, é sem a conjunção integrante que. Se não tiver a oração integrante que, ela será reduzida, tá bom? Então, no segundo caso, eu tenho ali de estar voando. Eu não tenho o que e o meu verbo está no infinitivo estar. No terceiro caso, vejo a necessidade de que todos compreendam minha decisão. Olha o que e compreendam o verbo. Aí eu tenho a forma reduzida. Vejo a necessidade de todos compreenderem minha decisão. O verbo compreenderem está conjugado, está. Mas eu tenho a conjunção que? A conjunção integrante? Tenho? Não tenho, então ela é reduzida. Tá bem? Então, há casos que eu terei o verbo no infinitivo e não terei a conjunção reduzida. Naqueles que eu tenho o verbo no infinitivo sem conjunção reduzida. Não tenho conjunção, verbo conjugado, reduzida, tá? Se não tiver a conjunção
a conjunção integrante que, ela é reduzida. Tá bem? Alguma pergunta? Larissa, alguma pergunta? Não mesmo? Então vamos lá. Faltam nem um minuto. Terminei a minha explicação. Certo? Então agora essas páginas 30 a 34, desculpe, 32 a 34, nós faremos na quinta-feira. E a tarefa serão as páginas 38 a 40 da apostila. Tá bem? Vamos lá? Rapidinho, na página 38 da apostila, deixa só eu simplificar a vocês. São exercícios referentes a complemento nominal, tá? Tanto a 38 quanto a 39 e a 40 sobre oração subordinada substantiva completiva nominal. Certo? Perguntas? Não? Então, bom descanso a vocês e até quinta-feira.